Vamos lá, garotada, mais um vídeo nosso aqui respondendo perguntas que vocês fizeram lá naquele post da aba comunidade que eu botei há uns 10 dias, porque eu fiquei de fazer outro vídeo desse tipo, né, para ver se eu conseguia responder a todas as perguntas. Eu vou tentar responder a todas nesse, mas se ficar faltando alguma, outros vídeos serão feitos com essa mesma proposta. Não vai ser toda quinta-feira que eu vou fazer esse tipo de vídeo, né? Vai ser esporadicamente. E hoje o plano não era nem fazer esse vídeo. O vídeo que era para ter saído hoje era a segunda parte da análise do exame Chunin de Naruto. Mas eu não consegui fazer porque, surpreendentemente, para mim, a segunda metade do exame Chunin de Naruto tem muita coisa para comentar. Então eu não consegui elaborar esse roteiro a tempo, né? Porque o outro vídeo saiu na segunda e eu só terminei de ler a segunda metade do mangá de Naruto terça-feira. E aí não deu para elaborar tudo nesse pouco tempo, então eu resolvi antecipar o vídeo que seria o da quinta da semana que vem para essa agora. E segunda-feira eu faço o vídeo do Naruto, beleza? Esse era o aviso que eu tinha para dar. A segunda coisa que eu queria falar antes de começar a responder as perguntas é, na verdade, responder uma pergunta que não foi feita aqui no canal, mas nos comentários do outro vídeo, e eu não consigo achar esse comentário mais porque o cara deletou, eu acho. Acho que o nome era Ervilha alguma coisa. Desculpa, eu realmente não me lembro o nome porque o comentário foi deletado, então eu não sei. Não por mim, né? Eu acho que ele próprio tirou o comentário. Onde ele perguntava se eu me incomodaria de ele recomendar os meus vídeos para um canal de react que ele gosta, para poder o cara fazer o trabalho dele, né? Reagir e dizer o que acha do meu vídeo. E aí eu achei muito importante esclarecer uma coisa aqui antes da gente começar. Não, eu não tenho nenhum problema que você recomende o meu vídeo para canais de react, tá? Aquilo tudo que eu falei no vídeo passado foi a minha perspectiva enquanto consumidor, enquanto público do YouTube. Enquanto pessoa que vê YouTube, eu não gosto muito do formato react. Eu até cheguei a dizer que tem quem consiga fazer bons reacts, né? Que eu não acho que dê para jogar tudo fora, mas que no geral o formato não me agrada. Mas eu não tenho nada contra as pessoas que fazem react, eu não sou anti-react nem nada do tipo. Inclusive, esse canal aqui ganhou muitos inscritos por causa de react. Alguns canais já fizeram react dos meus vídeos e trouxeram inscritos para cá, então eu não poderia desprezar isso de maneira nenhuma. Então fique à vontade para recomendar o canal se você quiser, para primeiro, quem quiser fazer react, fique à vontade. E quem quiser recomendar para um canal de react que gosta, fique à vontade também. É uma divulgação para o canal, não tem como negar isso. Canais de react que reagem em cima dos seus vídeos são divulgação para o canal. Então eu nunca vou ficar ofendido, muito pelo contrário, eu vou ficar agradecido para quem fizer isso. Eu não me incomodo nem um pouco. Nem mesmo se o cara que fizer react falar mal do vídeo. A gente tá no jogo, a gente publica vídeo para isso mesmo. Alguns vão gostar, outros não vão gostar e é do jogo. Então não se preocupem com isso não. Fique muito à vontade. Aliás, eu agradeceria se você recomendasse meus vídeos para alguém reagir, porque isso é uma divulgação também. Então não se reprima, já diriam os menudos. Certo? Agora vamos responder as perguntas de vocês aí. Várias das perguntas que vocês fizeram são perguntas de resposta muito simples e muito rápida, né? O famoso tiro curto. Então eu acho que vai dar pra gente cobrir muita coisa aqui nesse vídeo. Acho que não vai sobrar nada, mas se sobrar eu deixo para um terceiro vídeo. Primeiramente, o Aila Moreno, não sei, me pergunta quantos anos eu tenho, que eu já respondi no outro vídeo, né, 28, e se ele esperava que eu tivesse esse crescimento no canal. Para ser muito franco, eu achava que crescer no YouTube era um pouco menos difícil, tá? Eu nunca achei que eu fosse ser grande no YouTube. Quando eu comecei esse canal, eu não achei que eu ia fazer um baita canal de ter 100 mil, 50 mil inscritos. 50 mil nem é grande, né? É médio, mas 100, 200 mil, nem 50 mil. Mas eu achei genuinamente que eu ia conseguir pegar uns 5 mil inscritos, 4.500. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil chegar lá. Porque eu tô com 1.600 agora a duríssimas penas. E eu acho que eu não vou chegar, nunca, em 5 mil inscritos, que é um canal bem pequeno ainda. Mas eu não acho que eu vou atingir esse patamar, não. Acho que com muita insistência e com muita sorte eu chego em 2.200, 2.300, estourando 2.500. É um trabalho mais difícil do que eu imaginei que fosse, em termos de crescer canal. E olha que eu nem imaginava que era fácil não, mas é ainda mais difícil do que eu imaginei. Então, de certa forma, eu achei que o canal fosse atingir patamares um pouco mais altos. Mas é do jogo, né? As coisas são o que elas são. Não tem muito que ficar chorando, ficar se lamentando, não. Outro inscrito aqui do canal Raiz Aço, assim como o Aila Moreno, é o Edson Silva, né? E ele perguntou aqui, qual é o seu mangá / anime favorito?
e se eu vou trazer Dragon Ball Super Kakumei pro canal. Vou trazer o Kakumei, não só esse, como outros fan-made de Dragon Ball, é uma coisa que eu pretendo fazer sim. E o meu mangá favorito é Samurai X. E o meu anime favorito é Yu Yu Hakusho. Eu coloco as duas em pé de igualdade porque o anime de Yu Yu Hakusho é melhor do que o mangá e o mangá de Samurai X é melhor do que o anime. E aí, comparando as duas melhores versões uma com a outra, eu não sei quem eu coloco em primeiro, mas as minhas obras favoritas são essas duas aí. O nosso queridíssimo Dragon Batata, que eu já respondi uma dele no vídeo passado, ele faz outra aqui que é o seguinte: você tá acompanhando algum anime hoje em dia? Se sim, qual? Infelizmente não. Primeiro porque eu descobri que eu não combino muito com esse negócio de acompanhar anime de temporada, porque eu enjoo logo. Às vezes que eu tentei, eu fui dropando, sei lá, teve uma vez que eu peguei 4 animes pra ver de uma vez, que foi naquela temporada de Dr. Stone e Fire Force e tal. E eu fui abandonando de um por um, nem porque eu não tava gostando, mas porque eu não tenho muito essa coisa de acompanhar semanalmente. Nem anime, nem mangá, nem nada. Então, infelizmente, eu não tô acompanhando não. E eu agora não tenho nem tempo de fazer isso, né? Agora que eu tô fazendo vídeos e outras coisas, né? O trabalho que eu tenho por fora do YouTube, etc. Tomou o tempo todinho do cara, então não acompanho nada não. O próximo é o Max KG. O que é KG? Quilogramas? Kevin Garnett. Eu gosto de Kevin Garnett, que a galera da NBA tá ligada aí. KD é o meu jogador favorito da NBA aí. Pergunta se eu pretendo fazer análise de arcos de outras obras shonen. E ele disse que o que mais queria me ver falando era Reborn, né? Hitman Reborn e Naruto. E qual é o meu gênero favorito? Bom, Naruto acabou de sair, né? E vai sair segunda-feira agora a segunda parte daquela análise. Reborn eu vou fazer também, que você já me pediu. Eu botei na lista aqui, em algum momento será feito, não se preocupe. E evidentemente eu vou falar de outras obras shonen também. Qual o meu gênero favorito? Para responder essa pergunta eu vou pensar principalmente em cinema, tá? Porque é o que eu mais consumo. Se bem que já tem um ano que eu não vejo filme praticamente nenhum. Não sei, cara, no cinema eu gosto muito de filme noir, eu gosto muito de thriller, eu gosto muito de faroeste, mas a verdade é que eu gosto de praticamente tudo. Não tem um tipo de filme assim que eu não gosto. Eu acho que o que eu tenho um pouco mais de preguiça assim é fantasia. Fantasia medieval, eu olho assim, não sei, mas eu consigo assistir mesmo essas obras de mente aberta, tá? Quando eu pego uma fantasia medieval tipo Senhor dos Anéis, que eu demorei milênios pra assistir justamente por causa dessa preguiça que eu tenho com esse tipo de mundo, né? Eu assisti de cabeça aberta e gostei da trilogia. Então eu não tenho problemas com isso, mas eu acho que é o tipo de filme que eu menos gosto. Os outros, comédia romântica, musical, documentário, suspense, terror, gosto de tudo, beleza? O Free to Play BR pergunta se eu jogo jogos de anime e qual seria o meu favorito. Hoje em dia eu não jogo jogo de nada, na verdade. Já tem um bom tempo que eu parei de jogar videogame, já faz uns 12, 13 anos. Então não jogo nada. Mas tem pelo menos 3 jogos de anime que foram dos jogos que eu mais joguei na vida toda. Um deles é o Dragon Ball Z Budokai 3. Não o Budokai Tenkaichi 3. O Budokai 3 do Play 2. Que eu joguei muito. Foi um dos jogos que eu fui mais viciado no Play 2. E os outros dois são os jogos de Yu-Gi-Oh! O Forbidden Memories do Play 1. Que eu já zerei incontáveis vezes. Inclusive esse é um jogo, um dos pouquíssimos que eu ainda revisito de vez em quando. De vez em quando me dá vontade de jogar de novo, eu jogo. E o outro é o Duelist of the Roses. Que é o Yu-Gi-Oh! Do Play 2. Que eu também zerei algumas vezes. Então, jogo de anime, se eu for dizer, eu vou dizer esses 3 aí. Já joguei outros, né? Joguei de Yu Yu Hakusho, de Samurai X, entre outros animes aí. Outros de Dragon Ball foram o Budokai 3 e tal, mas os que eu joguei mais foram esses. O Hermício Júnior e o João Henrique fazem perguntas praticamente idênticas, né? Um pergunta quando eu vou falar de Ahiru no Sora e outro quando eu vou falar de Megalobox Parte 2. Bom, eu não tenho um cronograma tão planejado assim para saber quando eu vou falar dessas obras, não. Eu vou falar delas, isso é certo, né? Em algum momento eu farei vídeo sobre essas obras. Eu não tenho como dizer quando eu vou fazer porque eu só tenho a lista de recomendações que vocês fazem e uma lista com outros vídeos que eu pretendo fazer pro canal. Mas quando vai sair cada um é uma coisa que eu decido com pouca antecedência, né? Depois que eu solto um vídeo é que eu vou decidir qual é o próximo. Mas não se preocupem não que eu falarei dessas duas obras aí tranquilamente. O Bernardo Fedrigo perguntou se eu já assisti a Eizouken. E se eu não assisti, ele recomenda, né? E se tem algum anime ou mangá que eu tô acompanhando que eu recomendaria. Com relação à questão de acompanhar, eu já expliquei, né? Que eu não acompanho nada. Eu acompanhei durante 3 anos o semanal de One Piece. E depois dropei porque eu digo, nessa obra aí, ver como é que são as coisas. Em 2011 eu parei de acompanhar One Piece. E quem é dessa época tá ligado. Eu acompanhei 2008, 9, 10 e um pouquinho 11. Nessa época existia um rumor de que One Piece acabaria em 2018. Ou seja, quando eu comecei em 2008 dizia, não, One Piece tem mais 10 anos. E quando foi em 2011 eu digo, bicho, eu não aguento mais não ficar acompanhando semanal até 2018 não. Mal sabia eu que essa porra vai até 2028 se brincar. Aí é que eu tinha dropado antes mesmo. Então eu não acompanho nada semanal, eu não tenho muita paciência pra isso não. E eu nunca assisti Eizouken, eu não sei nem do que é. Vou até dar um Google ali depois pra ver qual que é a desse negócio. Já que você recomendou, eu vou dar uma olhada depois, valeu. O S
perguntou se eu já vi Dragon Ball Deliverance ou se eu já li Dragon Ball Multiverse. E se sim, o que eu achei. Eu nunca vi, mas já que você tá mencionando essas aí, eu vou trazer quando eu for falar dos fanmade de Dragon Ball, tá? Eu pretendo fazer vídeos sobre fanmade de Dragon Ball, porque eu quero ver como é que os fãs escrevem essas histórias aí. Principalmente depois que alguém me disse que tem gente que acha os fanmade melhor do que o original. Eu acho muito pouco provável que eles sejam melhores que o original. Mas eu vou de mente aberta, vai que, né? Mas eu não conheço nada de fanmade, assim, nada. Nunca li, nunca vi nada. O Daniel Enzo, que também tá sempre aqui comentando todos os vídeos, pergunta: quais são os meus vilões favoritos de Dragon Ball e o ranking das séries de Dragon Ball, e não as sagas, né? Porque a saga a gente já fez. Séries eu vou supor que você tá falando Dragon Ball clássico, Z, tanana. O meu ranking é, pra mim, em primeiro é o Dragon Ball Z. Eu gosto mais do Z do que do clássico. Depois vem o clássico, depois vem o Super e depois vem o GT. O GT realmente é muito pior do que o Super. Não é que ele é pior, ele é muito pior do que o Super. Eu acho que ele é pior até do que o anime do Super, que eu já acho inferior. Mas em relação ao mangá, ele é muito pior. E entre o Z e o clássico, eu prefiro o Z. Como o ranking lá mostrou, meu top 5 tem 3 sagas do Dragon Ball Z, né? Meu vilão favorito de Dragon Ball é o Freeza. Não tem muito ponto de correr. Ele é o maior vilão de Dragon Ball, o mais importante vilão de Dragon Ball. E o meu favorito, acho que ele é um personagem simples, porém muito carismático e que tem algumas coisinhas ali pra gente comentar, pra gente analisar, que talvez algum dia eu faça um vídeo falando. O outro seria o Zamasu, que eu sou um baita fã do Zamasu, declarado, principalmente depois daquele vídeo, vocês sabem, né, que eu fiz falando sobre ele. Gosto muito dele. Gosto do tal Pai Pai bastante. Acho que é um vilão que tem impacto, apesar de ter uma participação muito curtinha no clássico. A participação dele é marcante. Se eu fosse falar, eu diria esses 3 aí. Esses 3 aí. Não tô considerando o Piccolo Júnior como um vilão, não, né? Porque depois ele se converte e não tô colocando ele como vilão aqui. Então fica esses 3 aí. Freeza, Zamasu e tal Pai Pai. Também não tô considerando o Granola como vilão, nem nada do tipo. Certo? O Luiz Adriano de Oliveira Ferro pergunta: qual é o meu personagem preferido de Dragon Ball? Meu anime preferido, meu mangaka preferido, melhor jogo de Dragon Ball e o meu vilão preferido. O melhor jogo de Dragon Ball vai ser o Dragon Ball Budokai 3, como eu já respondi naquela outra. Não teria como responder diferentemente. Meu anime preferido já disse que é Yu Yu Hakusho e o mangá preferido o Samurai X. Meu personagem preferido de Dragon Ball eu acho que é o Goku, mas eu gosto muito do Piccolo também. Muito do Piccolo e muito do Freeza. E muito do Zamasu. Então esses 4 aí estão ali na parte de cima da minha tier list. Será que seria bom a gente fazer um vídeo de ranking de personagem de Dragon Ball? Acho que esse seria mais polêmico que o de saga, hein? Não sei. Vamos maturar essa ideia aí. Mangaka preferido é uma pergunta miserável, porque eu ia dizer... Em condições normais de temperatura e pressão, eu diria que era o Nobuhiro Watsuki, que é o mangaka de Samurai X. Mas, dado tudo o que a gente sabe desse cidadão, do crime absurdo que ele cometeu, eu não posso dizer que ele é o meu mangaka favorito mais. Então eu vou dizer que é o Togashi, porque ele tem 2 obras que eu gosto bastante. Eu gosto muitíssimo de Yu Yu Hakusho e gosto de Hunter x Hunter. Então eu vou ficar com o Togashi. E o meu vilão preferido, se for de Dragon Ball, é o Freeza, e se for no geral é o Toguro de Yu Yu Hakusho. É um baita de um vilão excepcionalmente bem escrito. O Kaique de Oliveira pergunta qual foi o pior arco que eu já vi em um anime / mangá. Eu pensei um pouco para chegar nessa resposta, mas certamente é o arco dos cristãos de Samurai X. Os fillers de Samurai X são intancáveis, não tem condição. Os arcos filler de Samurai X são péssimos. Não só os arcos, os episódios filler de Samurai X são péssimos. E isso dificulta muito do cara assistir de cabo a rabo Samurai X. E de todos, o pior é o arco dos cristãos para mim, porque ele demora. Os outros pelo menos tem 4 episódios, 5 episódios, 2 episódios. O dos cristãos demora muito. E é complicado porque a ideia dos caras foi boa. Porque Samurai X, pra quem não sabe, é uma obra que ela toma como inspiração muitas das coisas que aconteceram no Japão naquele período, né, século XIX principalmente, a chamada Era Meiji. Eles pegam eventos reais e tomam como base, e aí em cima dessa base, dessas inspirações reais, eles constroem uma história totalmente fictícia. E os caras do estúdio que fizeram o filler do anime resolveram ir por esse caminho também. Então a ideia é boa. Eles pegaram a história do massacre de Shimabara, que foi quando a população cristã do Japão foi perseguida pelo governo, que era shintoísta, né, a religião oficial do Japão, perseguia budistas e cristãos. E aí uma pequena comunidade se juntou e se refugiou na ilha de Shimabara para oferecer resistência, para poder professar a fé deles. E aí eles fizeram uma guerra, foram massacrados, porque eles estavam guerreando com pedaço de pau, com panela, com pedra, e obviamente guerreando contra o exército, eles foram massacrados. E o líder Shiro Amakusa foi decapitado e a cabeça dele ficou em público para servir de exemplo para ninguém fazer mais aquele tipo de coisa, se rebelar contra o governo, né? E aí no anime eles colocaram o Shogo Amakusa, mas a história é basicamente essa. É uma história boa, uma história interessante, seria legal de fazer um roteiro em cima disso, mas ficou mal feito. É uma saga chatíssima, uma saga péssima e longa. Longa mais ou menos, acho que tem uns 10, 12, 15 episódios, sei lá, e é muito pra uma saga horrorosa dessa. Então se eu fosse dizer o pior arco que eu já vi em um anime mangá seria esse. O Marça pergunta se eu pretendo escrever um dia a minha própria história. Então,
Esse negócio da minha própria história é engraçado porque, eu não sei se vocês vão lembrar, mas no vídeo passado de pergunta e resposta eu falei que eu sou uma pessoa que fica pensando muito nas coisas. E frequentemente eu penso em coisas que eu nem pretendo colocar em prática, e o canal do YouTube era uma coisa desse tipo, né, como eu falei no vídeo passado. E a minha própria obra seria isso também, porque teve um dia que eu tava tão fulo da cara, essa história é interessante, eu tava tão fulo da cara com Dragon Ball Super, com o anime de Dragon Ball Super, que eu comecei a me perder nesse tipo de pensamento. E se um dia eu escrevesse o meu próprio shonen, como seria? E eu fiquei tipo o dia inteiro pensando nisso. Tava na faculdade, o professor dando aula e minha mente viajando em como seria o meu próprio shonen. E eu fui brincando, especulando nessa coisa ao longo dos dias, dos meses. E hoje eu tenho uma base, vamos dizer assim, de uns 70% de uma história que seria bem longa e ela tá 70% escrita. Escrita não, pensada. E eu não tenho plano nenhum e nem intenção nenhuma de colocar isso no mundo. Não tenho intenção nenhuma de realmente escrever e realmente publicar. Mas eu sou tão dessa maneira de ficar pensando nas coisas que eu pensei tanto que tem uma obra muito longa, que seria muito longa, que tá 80%, 70% escrita e isso não vai nunca ser publicado em lugar nenhum. Mas foi baseado na pura frustração com Dragon Ball Super. Porque eu tava esperando certas coisas de Dragon Ball Super que aqueles arcos iniciais não me entregaram. Eu fiquei puto e comecei a dizer, não, e se eu fosse escrever meu shonen, como eu faria? O Anderson Costa perguntou quais são os meus animes favoritos e disse que seria interessante eu fazer um vídeo ranqueando meu top 10. Eu não sei qual seria o meu top 10, mas eu vou dar um top 4 aqui, que são claramente as obras que eu mais gosto acima das outras. Que quem acompanha o canal já sabe que são obras óbvias, porque eu falei ela toda hora, né? Samurai X, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball e Jojo. Essas 4 são as principais. Se eu fosse fechar um top 5, eu acho que eu fecharia com o 20th Century Boys, do Urasawa. Talvez isso. Mas num top 10 provavelmente entraria Gintama, Ice Shield. E aí os outros 3 eu ia ter que pensar um pouco mais. Talvez eu faça esse vídeo, por que não? Mas o top 4 é esse. E ele disse que ama meu canal. Muito obrigado, Anderson. Tem mais 2 que dá para responder rapidamente, que são do Tilápia. Nosso queridíssimo Tilápia, um dos inscritos que está aqui desde do comecinho do canal. Sempre muito presente, dá sempre aquela moral. Ele perguntou aqui, ó. Qual foi o melhor mangá que eu li por causa das recomendações dos inscritos? Essa briga é boa. Fica entre Kaiji e Ashita no Joe. São 2 mangás fantásticos. 2 dos melhores que eu já li na vida. E eu só li por causa de recomendação não. Os 2 estavam na lista que eu tinha aqui para ler. Mas quem diabo sabe quando eu leria? Eu só li realmente para fazer vídeos. E foram 2 mangás excepcionais. E o outro é qual a minha comida preferida. Eu, como bom baiano, eu gosto muito de farinha. Não que a comida preferida seja farinha. A comida preferida é feijoada, é isso que eu ia dizer. Uma feijoada com um arroz, uma farinha, eu não aguento ver. Se eu chegar num restaurante e num self-service tiver feijoada, é aí que eu vou, pode ter certeza. Mas é que eu dou, como bom baiano eu gosto de uma farinha, né? Fora de feijoada eu gosto muito de massa, lasanha principalmente, mas de outras massas, ravioli, etc. E gosto muito de churrasco. Então essas 3 comidas aí pra mim, aquele churrascão do bife alto ali, cortado 2 dedos, carne ao ponto, nem mal passada, nem bem passada, aquilo ali é a doideira pura. O Tilap ainda fez mais outras perguntas, mas essas são um pouco mais longas, eu vou responder daqui a pouco. O Kumatora Brasil perguntou por que não tem mais anime contínuo, né? Já que hoje em dia só se faz mais anime de temporada. Eu tenho pra mim que são questões mais econômicas e práticas do que qualquer outra coisa. Por exemplo, antigamente quando se fazia anime contínuo, existia um grandíssimo inconveniente que chamava episódio filler. Em algum momento o anime alcançava o mangá e aí tinha que se colocar episódios de enrolação para ganhar tempo para o mangá se distanciar de novo. E isso quebrava muito a experiência. Os fãs, no geral, odeiam fillers. Geralmente eles são bem ruins mesmo. E eles dão trabalho para fazer no sentido de que alguém tem que pensar o roteiro daquilo, tem que pensar todo um arco, que vai ficar ruim, vai ser só para encher linguiça e para ser desprezado. Então o anime de temporada não tem esse inconveniente. Também me parece mais econômico fazer anime de temporada, ao invés de você ficar com um anime muito longo que você não tem hora para acabar. Você vai fazendo de tiro curto, né, de pacotinhos pequenos de episódio. E também a qualidade da animação tende a melhorar, porque justamente você junta a equipe ali para fazer 12 episódios, 24 episódios e pronto. Você não precisa ficar com um setor só para aquele anime tendo que lançar semanalmente e aí sai na qualidade que sair. Tem que sair no dia e na hora. Então dá para você, antes de lançar a temporada, já ter feito uns 3, 4, 5 episódios com antecedência e isso certamente melhora a qualidade porque você tem mais tempo para fazer as coisas, né? Então eu acho que é eminentemente uma questão prática, mais do que artística, vamos dizer assim.
Mas é uma pergunta bem ampla. Quem for mais estudioso desses assuntos poderia aí dar uma resposta mais concreta. O Esqueça Meus Defeitos, que também é um grande inscrito aqui do canal, está sempre comentando, sempre participando. Pergunta o que é que me chama mais a atenção numa obra além da estrutura narrativa. Na verdade, eu acho que a estrutura narrativa nem é a primeira coisa que mais me chama a atenção. A estrutura narrativa é uma coisa que eu presto atenção quando eu paro para fazer uma análise mais detalhada. O que me chama mais a atenção, e aí é uma coisa que eu faço quase que de instinto, é que sempre que eu vejo uma obra eu realmente tento ver o que ela está tentando fazer e julgo se ela faz bem ou não. É basicamente isso. Então, eu estou aberto à experiência da obra para ver o que ela quer me dizer. Ela é uma obra séria? Ela é uma obra galhofeira? Ela é uma obra onde a lógica do mundo real se aplica? Ela é uma obra... Enfim, eu tenho uma crença comigo de que a arte tem possibilidades infinitas. Então, eu não entro com muitas preconcepções acerca do que é aquele filme, aquele mangá, aquele quadrinho deve ser. Eu quero que ele me diga o que ele quer ser, que claro, é uma coisa que eu interpreto, né? O que eu interpreto que ele quer ser, e a partir daí eu julgo. Isso é o que eu presto atenção mais do que qualquer outra coisa. E aí eu me permito gostar de coisas dos mais diversos tipos, né? Mais diversos gêneros, das mais diversas pegadas de roteiro. Eu não tenho muito... Por isso que eu falei na resposta anterior que eu sou bem eclético nesse sentido, porque eu deixo a obra falar. Mais do que a estrutura narrativa, que é uma coisa que eu só falo e só presto muita atenção quando eu tenho que expor isso num vídeo, num roteiro, eu gosto de observar as possibilidades da arte. O que é que aquela obra quer fazer e para que caminho ela vai. E aí eu vou aproveitando. Ou não, né? Porque também pode ser que ela não cumpra o que ela se propõe segundo minha leitura e aí eu vou não gostar dessa obra. Mas o que eu presto atenção principalmente é isso. O Tilápia propõe aqui, né? Eu já falei que ele tinha perguntas mais longas e essas são uma delas. Propõe aqui uma discussão acerca do mercado brasileiro de mangá, né? Porque ele diz que vê muita gente dizendo que o mercado brasileiro, que existe um mercado muito grande para o mangá brasileiro, mas que na prática isso não se verifica. Ele fica querendo saber por quê. A verdade mesmo, pelo que eu vejo, é que o principal entrave para o mercado brasileiro de mangá não é nem o fato dos brasileiros não gostarem de mangá brasileiro. Muito embora esse preconceito exista um pouco sim, tá? O brasileiro não gosta de cinema brasileiro. O brasileiro não gosta de mangá brasileiro. O brasileiro, na verdade, eu acho que no máximo ele respeita a literatura brasileira. As outras artes ele tende a menosprezar. Mas não só isso. Eu acho que o que dificulta muito o mangá, o cenário do mangá brasileiro, é o fato de que o brasileiro está muito pouco disposto a pagar pelas coisas. Claro, a gente tem que levar em consideração que o país é pobre, nem todo mundo tem condições de pagar pelas coisas, etc. Mas também existe uma cultura de não pagar. Você podendo arranjar o de graça, você arranja. E isso tem tudo a ver com o que você falou aí, que os mangá, mesmo os japoneses mais vendidos, vendem pouco aqui, comparados com o próprio Japão, sendo que o Brasil tem mais habitantes do que o Japão. Novamente, claro que os habitantes que têm alguma condição financeira para pagar são em número muito menor aqui do que no Japão, tudo bem. Mas aqui existe muito essa coisa do brasileiro. Se ele conseguiu de graça, ele quer. Ele gosta de apoiar as coisas, mas quando você fala em ele botar um dinheiro, muitos já dão para trás, mesmo gente que tem condições de pagar. Em outros países isso é muito diferente. Nos Estados Unidos isso é muito diferente. O americano ele já tem mais enraizado na cultura dele essa coisa de que não, eu quero apoiar uma coisa, eu dou dinheiro. É por isso, por exemplo, que o YouTube americano paga mais do que o YouTube daqui. É por isso que com poucos inscritos você consegue ter mais estabilidade financeira no YouTube americano do que no daqui. Enfim, até coisas mais amplas, causas políticas é a coisa mais normal do mundo, um americano médio financiar uma organização que lute por uma causa que ele concorda, que ele acredita. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil, sempre que você vai tentar vender alguma coisa ou pedir algum dinheiro para receber apoio de alguma coisa, sempre tem aquele que vai dizer, que é mercenário, vai trabalhar, não sei o quê. Então, infelizmente, essa questão cultural prejudica muito o mercado em si. Porque eu acho que essa questão do preconceito está até diminuindo. A gente vê na internet muita gente interessada em obras brasileiras, em ler, em consumir obra brasileira. Agora, quantos desses aí estariam dispostos a tirar o escorpião do bolso para apoiar o cara? Porque o cara, obviamente, tem que pagar a conta também, tem que botar comida na mesa. Então, apoiar é bom, compartilhar é bom. Não tô menosprezando essas coisas, não. Mas isso daí só tem sentido se em algum momento, lá na ponta da linha, alguém pagar. Se não pagar, o cara não consegue se sustentar com base nisso. Se ele não consegue se sustentar com base nisso, ele vai ter que trabalhar por fora, vai ter que ter outro trabalho normal. E aí ele não vai ter tempo de fazer o mangá. Então isso prejudica até o trabalho do cara que produz. Então, eu acho que o principal problema do mercado consumidor brasileiro é que ele não existe, rigorosamente falando. Porque as pessoas não querem pagar para consumir as coisas, elas querem o de graça. E aí, meu amigo, não tem mercado que se sustente, não tem autor que se sustente. Então, eu não vejo o mercado de mangá brasileiro tão amplo assim por causa disso. Pessoas interessadas em ler tem muito. Pessoas que podem pagar já são bem menos, porque o Brasil é um país complicado. E pessoas que querem pagar é menos ainda. Então,
fica muito difícil você sustentar um mercado nesses termos, né? A única coisa que você não vê brasileiro chiando pra pagar é pra pagar ingresso de filme da Marvel. Ah, não, chegou um filme novo da Marvel, aí pronto. Aí sucesso de bilheteria, o filme tudo igual, mas sucesso de bilheteria, aí os caras vão dentro. Mas se não for isso, meu irmão, não tem essa parada não. Os caras ainda menosprezam, pra trabalhar, não sei o que. Então, enfim, é uma cultura que a gente tem que melhorar aqui no país. O nosso queridíssimo Ayrton Vitor, que aliás é um inscrito nosso que tem um canal no YouTube, o canal Sentinela Quasar, ou Sentinela Quasar, que fala de cultura pop, Senhor dos Anéis e Star Wars. Dê uma chegada junto no canal do cara lá que é bom. E ele é inscrito nosso, tá sempre dando apoio, o cara é fera. Ele faz algumas perguntas aqui, né? Na verdade, essa quarta pergunta que ele faz, que quais são as minhas influências no YouTube, eu já respondi no vídeo passado. Eu não acho que eu tenha influência direta de ninguém. Apesar disso parecer um pouco pretencioso, eu não quero ser pretencioso aqui, mas eu acho que eu fui moldando uma linguagem própria, vendo várias coisas de vários lugares, né? Então, lendo muita crítica de cinema, que era o que eu mais lia, mais do que vídeo no YouTube. Os estudos que eu faço, enfim, foram formando uma linguagem muito própria, que aí eu acho que eu não sou inspirado diretamente por ninguém. Indiretamente a gente tem várias inspirações que a gente nem sabe, né? Inconscientes. Aí ele pergunta aqui se em algum momento, alguns canais que começaram com gameplay de fundo, mas quando cresceram, montaram um estúdio ou compraram um chroma key para aparecer nos vídeos, e se eu pretendo fazer isso. Especificamente a estética de chroma key eu não pretendo fazer não, porque eu acho ela muito feia. É uma estética meio de TikTok, os negócios que você fica bem na frente, assim, a foto lá atrás que você quer, o print que você quer mostrar, e você na frente fica uma movimentação esquisita. Eu não gosto dessa estética de chroma key não, acho ela feiona. Mas aparecer, eu acho que eventualmente eu apareceria. Na verdade, o meu plano original era que se algum dia o canal ficasse grande, eu apareceria sem problema nenhum. Como o canal não vai ficar grande, aí eu não sei se eu vou ou se eu não vou aparecer, mas não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum tabu com relação à minha imagem, nem nada do tipo. Era só uma coisa que eu só queria começar de qualquer jeito, sem me preocupar com o negócio de aparecer, de mostrar a cara. E se o canal ficasse grande, eu ia lá e aparecia, porque a demanda também ia surgir nesse sentido, né? Como o canal não vai ficar grande, eu não sei, mas quem sabe um dia eu apareço. Qual a minha banda e cantor favorito? Eu não sei. Se você me perguntar meus filmes favoritos, eu sei. Agora, banda e cantor eu tenho dificuldade. Porque eu gosto de muita coisa. Eu sou bem eclético. Quando me perguntam isso, eu digo Beatles. Mas eu não sei se são os Beatles. Eu gosto dos Beatles, mas não sei se são os favoritos. Poderia citar os Raimundos, que foram uma banda importantíssima. Eu ouvi muito Raimundos na minha adolescência. Inclusive, Descanse em Paz Caniço, né? Morreu antes de ontem, o baixista dos Raimundos. Mas eu escuto muita coisa, bicho. Muita coisa mesmo. Eu gosto de quase tudo. Gosto de Roberto Carlos muito. Gosto de Zard. Já elogiei aqui a banda que faz a música do Sorriso Resplandecente do Dragon Ball GT, só que no original, né? Eu gosto de muita coisa. Guilherme Arantes, Fito Paz, Nelson Cavaquinho, enfim. Não sei qual é o meu favorito. Eu gosto de muita coisa de muito estilo. Que outras coisas da cultura pop tu gosta além de anime e mangá? Da cultura pop é pouca coisa, pra ser muito sincero. Porque cinema não é cultura pop. Cinema é um tipo de arte, né? Cultura pop são os filmes de heróis, são as franquias. Tem várias dessas franquias que eu gosto, mas que eu parei de assistir porque eu acho que vira caça-níquel, né? Então eu não acompanho franquia quase nenhuma. Pra não dizer que eu não gosto de nenhuma franquia, uma franquia que eu acho que ainda se mantém no altíssimo nível é Pânico. E eu acabei de assistir o filme do Pânico. Eu tô gravando esse áudio de madrugada. E agora de noite eu vim do Pânico 6, que é um filme muito bom. É uma das pouquíssimas franquias, se não for a única, que tem 6 filmes e não tem nenhum filme realmente ruim. Então é um ícone da cultura pop que eu gosto. Eu gosto de outros ícones da cultura pop. Vários desses filmes que fazem sucesso eu gosto. Mas aí quando eles viram franquia eu paro de acompanhar, porque eu acho que vira um negócio caça-níquel. Então eu não sei, eu não gosto de filme de herói. Vi pouquíssimos ao longo da minha vida. E todos os que eu vi foi porque algum amigo chamou, algum familiar chamou pra assistir no cinema. Aí pra não fazer desfeito eu fui. Ou então os filmes que disputaram o Oscar, né? O Coringa e o Pantera Negra. Mas eu não costumo ver filme de herói. Acho que já foi um mercado que já saturou há muito tempo. Pelo menos a mim, né? Não vejo esses seriados de televisão de herói também. Star Wars, que é outra coisa que você gosta bastante. Eu só vi a trilogia original. Acho legal, mas também não mais do que isso. E vi o 1, né, que foi o primeiro da prequel, no cinema, acho que eu tinha 5 anos ou 6. Vi no cinema o filme do Darth Maul. Enfim, eu não sei, esses ícones da cultura pop aí, eu gosto de filmes isolados. Eu gosto do Exterminador do Futuro 1 e 2, até do 3, mas depois disso já não acompanho mais, gosto de Alien, enfim. Eu não sou fã de nada muito da cultura pop, não. E pra finalizar, o nosso querido Halby, o Halby One, eu até agora não sei como é que lê isso. Ele pergunta uma coisa que o próprio Tilápia perguntou também, e aí eu vou juntar em uma só, né? Ele pergunta o que é que eu acho de outros criadores de conteúdo. Ele cita exemplo, Cenário Transparente, Aizen, não sei o quê. E o Tilápia perguntou quais são os canais que eu gosto, que pode ser brasileiro ou gringo, e acho que pode ser de qualquer segmento. Dentro do nosso segmento, eu vou dizer que tem
4 canais que eu gosto bastante. 4. O primeiro é o Danael Fernandes, que é um cara que está crescendo bastante agora aqui, que eu vou citar ele primeiro porque eu conheci ele agora. Então eu vi poucos vídeos dele, mas o pouco que eu vi eu gostei. E ele não é focado em anime, ele de vez em quando fala de animes. Mas é um cara que sabe o que está falando e o pouco que eu vi dele eu gostei. E os outros 3 que são aí sim, os 3 que eu gosto bem aqui no YouTube brasileiro de animes, que são o Narrativando, que foi um canal que eu conheci quando ele tinha uns 20 mil inscritos, eu acho. Ele é um cara que faz análise diferenciada, né, da média do YouTube brasileiro. Foi durante um bom tempo o meu canal favorito do Anitube brasileiro. Hoje o meu favorito é outro que eu vou falar daqui a pouco. E ele faz grandes análises e é um cara que está muito acima da média do que a gente vê aqui, né? Ele estudou alguns livros de narrativa e ele aplica isso nos mangá que ele lê, que ele analisa. E ele faz isso bem. O meu favorito é o Aizen, que foi esse Aizen eu conheci quando ele tinha uns 2.000 inscritos. O YouTube me recomendou um vídeo dele explicando quando é que Dragon Ball ia acabar originalmente. Eu fiquei interessado, vi o vídeo. Bem no início do canal dele, achei muito bem pesquisado, né? Uma pesquisa muito boa e comecei a acompanhar a partir daí. Então eu vi o crescimento do Aizen. Para mim ele é o melhor anituber brasileiro hoje. É um cara que quando ele faz vídeo de pesquisa, ele faz uma grande pesquisa. Quando ele faz vídeo de ensaio, e eu acho que ele é o único ensaísta que a gente tem aqui de anime. Talvez eu acho que o quadro em branco de vez em quando faz algumas coisas, mas eu nunca achei. Quando ele faz ensaio de anime, ele é muito bom, ele dá interpretações muito ricas das obras que ele fala, muito agudas, interpretações até que saem da caixa às vezes. Tipo, eu não esqueço o vídeo que ele fez falando que Naruto nunca foi sobre esforço versus talento, que o assunto de Naruto era outro. Então ele é um cara que ele tem um olho muito bom para essas interpretações que fazem sentido e que enriquecem a obra que você está lendo, né? Então eu acho ele um cara muito talentoso. É o meu favorito. E o outro cara que eu gosto muito e que é um dos pouquíssimos youtubers que eu acompanho tipo há 5, 6, 7 anos e nunca parei foi o Bruno Bandeira. O Bruno Bandeira é um negócio inacreditável porque eu vejo vídeos do Bruno Bandeira e eu não acompanho obra nenhuma que ele comenta. Eu não acompanho mais One Piece, eu não acompanho Boku no Hero, não acompanho nada. Mas eu vejo os vídeos que ele faz comentando os capítulos semanais de cada uma dessas obras. Ele tem um carisma difícil de explicar. É difícil de explicar porque eu, tipo, na verdade eu vejo esses vídeos também para ir me atualizando, para saber o que é que tá acontecendo nessas obras. Então eu tô mais ou menos por dentro de One Piece por causa disso, porque eu acompanho os vídeos dele. Mas por que eu acompanho o canal de um cara comentando um negócio que eu não acompanho a própria obra? É porque o carisma dele é diferente. Ele sabe fazer esse formato de comentários semanais, que é um formato que eu não consigo fazer. Ele faz isso com maestria, ele é muito bom nisso daí. E eu tô no canal do cara já tem 6, 7 anos e nunca saí. É um dos pouquíssimos que eu não parei de ver depois de um tempo. Porque você para de ver, né? Sem nenhum grande motivo assim, mas você para de ver. E o dele não. Eu nunca parei. E nem tô com vontade de parar. Então o Bruno Bandeira, ele é muito bom nessa parada que ele faz aí. Fora disso, tem outros canais que eu respeito. Que eu não acompanho mais, mas já acompanhei um dia. Ou nunca cheguei a acompanhar, mas o pouco que eu vi eu gosto e respeito. Então tem o Ilha Kaiju, que é um canal pequeno, que faz poucos vídeos, mas quando ele faz, ele destrói. Um dos melhores vídeos que eu já vi de anime foi o vídeo dele de Ashita no Joe. Maravilhoso. É um cara que estuda bem o mangá aprofundadamente, a arte dos quadrinhos japoneses, né? Acho que até japonês ele lê, então o cara é muito bom. Eu respeito o Guto da Cronosfera, respeito, é um cara que muita gente tá hoje em dia tratando ele como uma chacota por causa daquele vídeo de Herói do Escudo, e naquela época eu ia fazer um vídeo para responder esse vídeo dele, sabia? Um dos grandes arrependimentos que eu tenho no canal é não ter feito um vídeo resposta naquela época, porque foi um assunto muito falado, teve hype, e eu acho que eu tinha coisas interessantes para dizer dentro daquele debate, dentro daquela discussão, que eu não vi sendo falado em canal nenhum. Não sei se falaram, não tô dizendo que não falaram, tô dizendo que eu não vi. E aí, eu não fiz porque eu tava focado em fazer vídeo de Jojo Stone Ocean, que tipo foi um negócio que não deu view nenhuma, não me ajudou em nada e eu só me arrombei. Então, o grande arrependimento que eu tenho é de não ter feito um vídeo resposta ali. Mas ele é um cara que eu respeito, eu acho que ele entende do que ele tá falando. Naquele vídeo eu acho que ele falou muita bobagem sim, mas no geral eu entendo o que ele tá falando. Então eu não sei porque que as pessoas estão tratando o cara como chacota. A Gabi Xavier eu respeito muito. Gosto dos vídeos dela sobre personagens, né? Nunca fui inscrito do canal dela, nunca acompanhei de perto, mas os vídeos dela sobre personagens eu gosto. O Mangake e o Chapéu de Palha são dois canais que eu respeito muito também nessa coisa de comentário semanal. Acho que o Mangake, ele elevou o nível do jogo, elevou o nível do game, dos comentários de One Piece. Hoje a comunidade de One Piece, eu acho que dessas que comentam semanalmente, né? É a comunidade mais aprofundada na obra, os caras são verdadeiros estudiosos de One Piece. E eu acho que ele foi o responsável por elevar esse nível desse jogo.
já existia muita gente antes dele, que não fazia um trabalho ruim não, mas ele veio com esse nível de aprofundamento e ele, entre aspas, obrigou a concorrência a chegar no patamar dele para bater de frente, né, para não ficar para trás. E aí a comunidade de One Piece ficou muito enriquecida nesse sentido. Os roteiros deles são muito bons os roteiros desses dois canais, Mangaque e Chapéu de Palha. São roteiros excelentes. Eu entendo porque é que o fã de One Piece gosta mais do Evandro do que dos outros, porque é um roteiro que ele evoca sentimentos na pessoa, ele coloca uma trilha sonora e o texto é escrito de um modo que ele evoca sentimentos em quem tá ouvindo, e o cara que já é fã da obra, meu irmão, se derrete todo, se emociona, se arrepia, e aí adquiriu uma grande afeição pelo canal. Fora o fato de que ele conhece muito, né? Ele estuda, ele aprofunda muito nessa obra, e o fã gosta de ver isso. Então eu respeito muito o trabalho do Evandro Fusari e dos Chapéus de Palha. E eu gosto do fato de que eles são agregadores, né? Sempre que aparece alguém crescendo falando de One Piece, eles chamam pra junto, pra fazer collab e tal. Não tem rivalidade, não tem nada, tipo. Existe uma concorrência, mas é na bola. Os caras se respeitam e ajudam o trabalho uns dos outros. Eu acho isso bonito pra caralho. Chamaram até o narrador, né, pra junto deles e tal. Acho da hora demais. E eu respeito também o Tassiano da Zona OP, que é outro canal que fala de One Piece, porque o Tassiano, ele é um cara muito talentoso. Muito talentoso. Eu não acompanho muito o canal dele porque, como eu já disse, o semanal eu vejo pelo Bruno Bandeira, né? Se eu não acompanho One Piece, eu não tenho por que ficar vendo vários canais que comentam One Piece. Então, eu só vejo um que é o Bruno Bandeira. Mas o Tassiano, ele é um cara muito talentoso e eu percebi isso em duas polêmicas que eu vi no AniTube aí recentes. Uma foi a própria polêmica do Guto, do Herói do Escudo, que eu vi muita gente respondendo o que o Guto falou, o narrador respondeu, o Aizen respondeu, outros caras responderam, mas quem fez os comentários mais agudos foi o Tassiano da Zona OP. O cara que fez comentários que eu não vi ninguém fazendo e que são centrais para aquele debate, foi ele que fez. E o outro foi uma polêmica interna que teve no One Piece lá, o negócio da polêmica da Hiyori falando que tinha que queimar os Kurozumi, não sei o quê. E deu uma polêmica boba sobre isso, mas novamente o cara que trouxe a perspectiva mais correta do modo como se deve encarar uma obra de ficção foi o Tassiano da Zona OP. Então ele tem um olhar diferenciado para as coisas. Ele é muito talentoso mesmo. Também foi ele o cara que fez o vídeo quando tava tendo aquela polêmica de One Piece. Disse, o Luffy agora é predestinado ou não é? Por causa do negócio do Nika, né? Nika, Deus do Sol. E ele fez um vídeo que eu assisti e me inspirei para poder fazer o meu próprio vídeo sobre esse assunto. Então, ele é um cara que ele tem um olhar muito aguçado sobre o modo como se deve encarar uma obra de ficção. De que maneira você deve se portar diante de uma obra fictícia. Ele tem esse entendimento de uma maneira muito aguda, mais do que qualquer outro que eu vi no YouTube brasileiro, de anime. Então, o cara é muito bom, eu respeito muito o Tassiano. Da gringa, eu gosto desses aí que são os mais conhecidos, mas eu não acompanho nenhum canal da gringa de nada, assim. De perto, não acompanho de segmento nenhum. Mas eu gosto do Totally Not Mark. Acho que se fosse dizer até, acho que o canal dele é o melhor de anime que tem. Se você considerar o pacote completo de edição, de roteiro, do modo como ele narra o roteiro dele, enfim, é o melhor. O Super Eye Patch Wolf, Mother's Basement, Giguk, Oceanis, que é um canal não tão grande assim, mas que ele fez um vídeo magnífico sobre Jojo. Acho que o melhor vídeo que eu vi de Jojo na vida. Enfim, então tem os caras da gringa que eu gosto também, mas eu acompanho o YouTube BR. Já de outros segmentos, né, falei do AniTube, outros segmentos, os canais que eu costumo acompanhar são os seguintes. De crítica de cinema eu gosto mais, eu tenho dois canais que eu acompanho que chamam Meus 2 Centavos, do Thiago Belotti, que para mim é o melhor crítico de cinema, pelo menos do YouTube brasileiro. Em outras mídias tem outros caras bons, mas no YouTube é o Thiago Belotti. E o Dale Nogari Críticas, que eu gosto dele porque ele produz muito. Ele faz vídeo todo dia, então se você quiser estar por dentro do que está sendo lançado sempre, é o Dale Nogari o cara que você tem que buscar. Que foi outro cara que eu vi bem pequenininho, acho que eu comecei a acompanhar o canal dele quando ele tinha uns 3 mil inscritos. Também gosto do PH Santos, mas eu tenho tempo que eu não vejo muitos vídeos dele. Mas eu gosto, é um crítico que eu respeito também. Do ramo dos esportes, agora eu até tô vendo o canal do Jorge Igor, que é aquele narrador da TNT Esportes, e ele lança vídeo todo dia comentando alguma coisa. Eu comecei a ver ultimamente aí o canal dele. Mas fora esse, de esportes eu só vejo o Anthony Curti comentando NFL, porque eu gosto muito de NFL, sou viciado assim em NFL e ele faz um trabalho formidável comentando futebol americano. E eu gosto do canal do Rica Perrone, porque apesar de tudo eu acho que ele tem um pensamento um pouco fora da caixa em relação a algumas coisas, né? O pessoal critica muito ele pelas posições políticas e tal, mas esse é outro debate. Quando fala de futebol ele tem algumas posições um pouco fora da caixa que eu gosto de ouvir também. Tem um canal que eu gosto demais, que eu descobri, ele tinha uns 30 mil, 40 mil inscritos, e eu acompanho ele, que ele lança vídeo todo santo dia, que é o Leandro Voz, que ele basicamente é um preparador vocal, e o conteúdo dele, é um conteúdo de react,
Só que é um conteúdo de react com muito conteúdo propriamente dito, porque ele vai analisando vários cantores famosos e ele vai dizendo, ó, tá afinado, tá desafinado, a técnica que ele usa para cantar é X, é Y, é Z. Então é um cara que tem muito conhecimento, tanto conhecimento que ele consegue passar sem precisar de roteiro. Então é um canal que eu gosto muito. Todo santo dia eu vou lá e vejo um vídeo dele, porque ele lança diariamente. Então é um dos meus canais favoritaços aqui do YouTube brasileiro, é o do Leandro Voz. Eu não jogo game mais há muito tempo, mas eu gosto muito do canal do SMzinho, que eu descobri tardiamente. Esse eu não descobri quando era pequeno, não, eu descobri um dia desse. E eu me acabo de dar risada com as gameplays antigas dele, muito, muito, muito. Ele jogando Ninja Gaiden, ele jogando Battletoads, ele jogando Mega Man, ele jogando todo tipo de jogo difícil e ficando louco de raiva e taca controle na parede. Eu me acabo de rir com o SMzinho. Pra mim é o melhor canal do YouTube, ponto. Então é isso. Entretenimento puro, né? E tem um cara que esse canal é pequeno, chama Tios News, que é um canal que só joga Forbidden Memories. Eu não falei agora atrás que eu gostava de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Eu gosto tanto que eu vejo um canal de um cara que só joga isso. Toda semana ele traz um desafio novo. Não, vou zerar Forbidden Memories só com carta de pedra. Vou zerar Forbidden Memories só com carta de dragão. Vou zerar Forbidden Memories só com carta de menos de 500 pontos de ataque. Enfim, o cara é psicopata por Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, mas é um craque no jogo. Um craque. Então eu gosto do canal dele também, vejo direto. Tem os canais que acompanham de política, mas aí, né, enfim, é outra parada. Acho que é isso. Não sei se eu tô esquecendo nenhum canal que eu costumo acompanhar, não. Mas é aquilo que eu falei no vídeo do Cartoonizando lá, tá? Os nossos melhores batem de frente com os melhores deles. Os nossos melhores anitubers, o narrador, o Aizen, esses caras, eles não devem nada pros melhores da gringa, não. Estão no mesmo nível. Os nossos melhores críticos de cinema não devem nada pros deles, não. Talvez a média seja abaixo porque, por algum motivo, o padrão de consumo do público brasileiro se concentrou em vídeos curtos, em vídeo mais de bobeira e tal. E a comunidade gringa gosta mais de vídeo analítico e tal. Então talvez a média lá seja um pouco melhor. Mas os nossos melhores, em qualquer segmento que eu já vi, o Leandro Voz não deve nada aos preparadores vocais que tem canal na gringa. Nada. E os piores deles são tão ruins quanto os nossos. O YouTube gringo tá cheio de porcaria que nem o nosso. Acho que a média tá mais alta lá por causa disso. Porque o público lá gosta mais de vídeo longo, gosta mais de vídeo analítico. E o daqui não. O daqui gosta de vídeo curtinho, cheio de bobeira, enfim. Aí por algum motivo as coisas caminharam desse jeito no YouTube brasileiro. Mas é mais estímulo que o público dá pro criador do que falta de talento nosso. Então é isso, acho que os canais que eu mais acompanho são esses. Não sei se eu tô esquecendo de ninguém, não. Ah, pronto, outro canal que eu respeito muito é o Quadrinhos na Sarjeta. Eu já teve até um ou dois que disseram, você me lembra ele, o seu estilo de vídeo e tal. Eu não acompanho o Quadrinhos na Sarjeta, mas o pouco que eu vi eu gostei. Eu vi 2 vídeos dele de Dragon Ball, né, que foi da saga Pilaf e da saga do primeiro torneio, né, do Jack Chun. Muito bons os 2 vídeos. E eu tava vendo o vídeo dele um dia desse que foi sobre hiperinterpretação, que é um vídeo bem legal também que ele faz sobre essa questão da hiperinterpretação, que é um tema muito interessante pra gente conversar sobre obras de ficção no geral, né? Então ele é um cara que geralmente, pelo menos desses vídeos que eu vi, eu concordo com as coisas que ele diz. Eu gosto da análise que ele faz e fico feliz que um cara que faça análises esteja grande, né? Assim como o Narrativando eu mencionei, que é um cara que faz análise, conseguiu ter um canal grande fazendo análises. O Quadrinho na Sarjeta também, o Aizen também, que faz ensaios, mas é um canal grande, então eu fico feliz quando o cara bom cresce. Quando eu vejo um cara que tem muito talento que não sai do canto, eu fico um pouco triste. Por exemplo, o Tassiano da Zona OP tem 40 mil inscritos, eu acho que ele merecia muito mais, eu acho que ele merecia tipo umas 5 vezes isso ou mais. Então é isso, meus amigos, o vídeo ficou extremamente longo dessa vez, mas é porque eu realmente quis zerar as perguntas, quis responder a todas. Ah, aliás, ainda tem mais uma, que é do João, nosso queridíssimo João, que ele perguntou por que é que eu acho o Goku do GT um personagem disfuncional. Mas esse vídeo ficou tão grande, tão longo, que eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco de perguntas que eu for responder, que é quando eu abrir um post, né? Mais um post na aba comunidade, aí vocês colocam suas perguntas e eu vou incluir a dele ali, porque senão esse vídeo vai ficar maior do que ele já tá, beleza? Agradeço a todo mundo que mandou pergunta, que eu não fui agradecendo de um por um para caminhar logo com o vídeo. Agradeço todo mundo que fez pergunta, muito obrigado pelo apoio, pela divulgação. Divulgue pro canal de React, divulgue para outros canais, enfim, vocês só estão ajudando o meu trabalho. Muito obrigado. Segunda-feira eu pretendo soltar o outro vídeo de Naruto. Até lá.